Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações, em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do especial Roma Business na COP30. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Grupo Roma a engenheira sanitarista e coordenadora da Câmara do CREA, Tatiana Costa, que está aqui conosco para falar sobre o segundo tema do nosso episódio especial sobre COP30 aqui no Roma Business, que vai falar sobre os preparativos para a COP30 relacionados às obras de infraestrutura aqui na nossa cidade e também das possíveis melhorias urbanas que a COP30 vem trazendo para a região. Este episódio tem oferecimento do Grupo Líder e da Vale, com o apoio da Vale. Muito obrigado, Tatiana, pela sua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma. É uma honra lhe receber e conversar um pouquinho sobre esse tema assim tão específico e, como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, um tanto delicado também, técnico, mas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir transmitir da melhor forma possível a quem nos assiste e nos prestigia com a sua audiência. Obrigada. Em nome da presidente Adriana Falconeri, a presidente do CREA Pará, a gente agradece aqui a participação e estamos aqui para contribuir da melhor forma para todos os ouvintes. Obrigado. Para a gente começar, deixa eu te falar, eu queria entender um pouquinho quanto à tua profissão. Engenheira sanitarista, como ela hoje pode estar desempenhando um papel tão importante para a chegada da COP30 aqui na região? É importante essa pergunta porque é uma parte da engenharia que ainda é desconhecida. Então, o CREA Pará tem aí 322 títulos dentro do sistema Confea, CREA e Mútua. E a engenharia sanitária é parte desses títulos. Então, a engenharia sanitária ela trabalha com toda a parte de saneamento, que são os eixos de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Então, algo fundamental que atinge diretamente a qualidade de vida da população, porque saneamento básico é saúde. Sim, sem dúvida. Agora, sim, em relação a todas essas situações que envolvem o saneamento básico, a parte da engenharia sanitarista, como o CREA, enquanto coordenadora, que você desempenha à frente dessa Câmara e que, querendo ou não, está super envolvida nesse projeto também de COP30, reflete na nossa cidade nos quesitos principais de que a população de fato precisa. O que hoje ainda pode ser um desafio a ser superado em tempo recorde, porque eu digo que está todo mundo correndo contra o tempo em relação à COP30, cada um dentro das suas atividades. Tem alguma que te desperta atenção em relação a isso? Neto, são várias coisas que me despertam a atenção, né? Então, o CREA, ele vem intensificando porque, como nós estávamos comentando antes da gravação, Belém e o estado do Pará nunca tiveram tantos investimentos aplicados às mais diversas infraestruturas, seja elas não somente do saneamento, atreladas ao saneamento básico, mas nós temos aí diversas obras hoje nos canais. Nós temos o canal do Tucunduba, o canal da Tucunaré, o Murucutu. Então, essas obras que envolvem o saneamento básico são obras estruturantes que vão trazer as melhorias de qualidade de vida da população em torno. E o CREA ele vem atuando aí, intensificando todas as suas ações de fiscalização. Então, todas as áreas fizemos, inclusive, através, com o apoio também da Câmara Especializada de Civil, que envolve todos os cursos de engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia ambiental e agrimensura. Então, é uma gama de profissionais dentro desta Câmara que estão trazendo aí uma visão até multidisciplinar para as suas ações, em conjunto com toda a equipe de fiscalização do CREA Pará e com o Conselho Federal. Então, houve uma ação em conjunto aí nesse primeiro semestre,
com o CONFEA, a CREA e Mútua, onde foram feitas visitas e fiscalizações de diversas obras do Estado e da Prefeitura que estão ocorrendo, como o Parque da Cidade. E todas essas obras estruturantes, elas trazem um retorno que a gente diz do pós-COP, né? Hoje a gente está focando, realmente são muitas atividades, o mercado para os engenheiros e para os geocientistas está fortalecido, mas também o pós-COP, porque a gente não pode de pensar nisso. Então, o pós-COP, todas essas obras estruturantes hoje que Belém está tendo essa oportunidade de investimento, elas vão deixar esse legado. É o pré-COP, o COP e o pós-COP. E o pós-COP, elas vão deixar esse legado aí para a população como uma melhoria de entorno mesmo e que muda, sim, a qualidade de vida para melhor de toda a população. Agora, paraense. assim, tu falaste em relação aos canais. Tivemos, há um tempo atrás, até a possibilidade dos nossos canais se tornarem uma Veneza amazônica. Mas esse projeto acabou sendo engavetado devido até a situações como o aterramento, né, que os canais aconteceram pelos canais também. E existe alguma possibilidade de isso vir a se tornar real? Ou realmente, para cá, para a nossa região, os nossos canais, eles não têm essa infra que, de fato, fosse necessário para uma possível valorização no sentido de se tornar um ponto turístico, digamos? Antes da gente falar dessa trafegabilidade dos canais, como você citou, né, a Veneza paraense, foi como discutido, né, antigamente. No governo passado, escutamos sobre isso. Isso. Mas a gente primeiro tem que voltar ao que a gente fala de coleta de esgoto. Então, isso, a engenharia sanitária que trabalha o eixo do saneamento, nós precisamos melhorar os índices de coleta e tratamento de esgoto da cidade de Belém. Porque hoje, esses esgotos estão jogando aí na natureza. Ou seja, para se chegar num ponto desse, de eu se preciso ter, tratar esse esgoto. de ser uma Veneza paraense, existe todo um processo por trás. Então, existe todo uma, vamos chamar assim, de etapas de obra. Então, eu primeiro preciso fazer toda essa coleta, essa separação, porque hoje o que acontece? A chuva, então, vai para os nossos canais de drenagem, e esses canais hoje, os antigos rios, né, como os canais que a gente citou, das docas, do Cunaré, da Tamandaré e do Tucunduba, eles recebem a água e são preparados para receber as águas de chuva. Mas hoje eles recebem o esgoto também. Então, eu primeiro preciso fazer essa separação da coleta de esgoto, fazer esse tratamento para que realmente só chegue água de chuva nesses canais. E assim, aí sim a gente pode pensar em algo mais sustentável, para que esses canais possam ser utilizados para a trafegabilidade, enfim, o lazer. Né? E hoje, em relação a esses canais do Tucunduba, sejam eles quais forem, estão em situações que de fato merecem atenção? Com certeza. Não é de hoje, né? Então, você citou o canal do Tucunduba. Eu acho que desde a década de 90, se a gente se recordar aí com o lixão do Aurá. Então, o lixão do Aurá, onde era antigamente despejado todos os nossos resíduos da cidade de Belém, Ananindeua e Marituba. Então, depois que houve uma legislação federal proibindo aí toda essa irregularidade de lançamento e disposição dos resíduos sólidos, que é o nosso lixo, e passamos a ter hoje um aterro sanitário que atende esses municípios. Então, o lixão do Aurá deixou de ser um lixão e passou a ser um aterro controlado. Então, ele está muito próximo ali da bacia do rio Tucunduba. Então, você imagina a disposição de resíduos sólidos de lixo por anos dentro de um solo. Esse solo, toda a nossa comida ali, se você deixar o seu lixo apodrecer dentro de casa, você vê que gera aquele líquido que a gente chama de chorume. Sim. Então, esse chorume, ele vai desaguar... o cheiro. Ele vai desaguar numa bacia. E essa ali era a bacia do Tucunduba. Então, desde a década de 90 se discute, por exemplo, toda a segurança hídrica da bacia do Tucunduba, assim como do Tamandaré e da Doca. Então, hoje, essas obras estruturantes
estruturantes, elas também focam um pouco nisso, para que a gente possa fazer uma mitigação, uma melhoria nessas áreas, e aí sim a gente trazer um pouco mais de sustentabilidade para esses canais. E falando em relação a essas obras estruturantes, essa união de forças para que, de fato, a gente consiga melhorar a questão do saneamento básico aqui na região, a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado hoje andam juntas. E, de certo modo, isso é muito bom para que essas obras possam, de fato, até mesmo evoluir, porque são parceiros. Aí eu te pergunto, no ponto de vista do CREA, até que ponto isso é favorável para as obras que hoje merecem atenção na capital? Não só relacionado para a COP, Sim. mas como forma mesmo de saneamento básico no geral. Não, do ponto de vista do CREA, isso só fortalece mais os nossos profissionais. Então, como eu citei, são 322 títulos dentro dessas obras, e hoje o que a gente observa, devido ao fato do governo do estado estar em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, a gente vê que são obras que estão caminhando. Então, a gente quer isso enquanto conselho, a gente quer que os nossos engenheiros, geocientistas estejam empregados. Então, o foco é isso, quanto mais o engenheiro está no mercado, mais existe uma produção científica e um poder de fiscalização do CREA. Então, as obras estarem andando a passos largos, porque a gente fazer todas essas obras estruturantes num curto intervalo de tempo aí, que o governo e a prefeitura têm até a execução da Conferência das Nações Unidas, que é em novembro. Então, é um desafio muito grande para todas essas equipes de engenheiros que estão à frente dessas obras, que não são poucos, mas também do ponto de vista da fiscalização do CREA. Então, a gente intensifica as nossas ações para que todas as obras estejam regulares do ponto de vista do Conselho e do sistema CREA, CONFEA e Mútua. Então, o desafio é grande, todo mundo está com muito trabalho, mas a equipe de fiscalização está rodando todo o município, e não só o município, como o estado. A presidente Adriana Falconeri, ela tem tido uma presença, e esse desafio como parte das ações dela, que é levar o CREA não só para Belém, mas para todos os municípios do estado. Então, ela tem se feito presente, ela está agora em Marabá, justamente para divulgar isso. Mas em Marabá nós temos associados, temos engenheiros que trabalham com muita área de mineração. Então, é uma área, um polo muito forte para os nossos profissionais. Então, a importância do CREA hoje estar fazendo um evento... Não só aqui, né? No Pará inteiro. Não só no Pará. Então, o CREA é estadual. Então, ela tem tido muito essa visão de levar o CREA para todos os municípios do Pará, para a gente conseguir aí garantir obras que realmente estejam legalizadas e sejam construídas conforme os projetos apresentados. E com certeza a presidente também está muito bem representada aqui, com a Tatiana, explicando da melhor forma possível todos esses grandes desafios que o CREA, de certo modo, está enfrentando nesse período, principalmente atípico na nossa cidade, mas muito especial com a vinda da COP30, e gratificante, porque é um impulsionamento na economia, na geração de emprego e renda, em todos os sentidos, na forma cultural, no turismo. Hoje estamos falando de condições assim que hoje nunca antes discutidas. Exatamente. Em Belém, né? E aí eu só queria também deixar esse aviso que dentro da página do CREA nós estamos com uma consulta pública para que os nossos profissionais possam fazer um registro do que eles têm de algum projeto para mitigação das mudanças climáticas. Então, é importante os nossos profissionais entrarem no site do CREA e, se puderem, deixar essa sua proposta de projeto, porque isso é uma campanha aí, é uma consulta pública nacional que está tendo todo o apoio aí do CONFEA, para que a gente possa ouvir a população. Porque, às vezes, a gente, enquanto profissional, eu estou aqui no município de Belém, mas
não conheço a realidade do município de Ananindeua. Mas o profissional que está no município de Ananindeua, ele pode trazer essa realidade e saber indicar, olha, eu acho que para o enfrentamento de todas essas mudanças climáticas, a gente tem que trabalhar na questão dos canais, porque as nossas chuvas vão se intensificar. Então, esses pensamentos e esses profissionais podem realmente pensar na solução para um futuro próximo. Então, a gente identificar qual seria a nossa forma de atuação e esse chamamento público vai ser produzido um produto para que isso seja apresentado para os entes da federação durante a COP. E antes de você entrar na página do CREA, entre também nos nossos canais. Curta, comente, compartilhe. Estamos no YouTube, no Spotify, através do RomaCast. Ativa o sininho. São muitos meios digitais hoje em dia. Faz o dedinho. Faz o dedinho, curte lá. Suas críticas são construtivas, são bem-vindas, contanto que sejam respeitosas e sempre agregam. Com certeza. Agora sim, Tatiana, um dos maiores gargalos, se não o maior, acredito eu, seja a questão do lixo. O lixo também impacta demais na questão das obras. E hoje, nesse período em que a nossa cidade está um canteiro de obras, como tu vês essa situação do lixo? Como eu comentei, a gente tem um aterro sanitário que se localiza no município de Marituba. Chuvas nem tanto, porque estão começando a diminuir. Época do verão verão tem menos, mas até que vez ou outra, como diria o bom paraense, né? O toró tá grande. O toró caiu ontem, que já saiu alagando muita coisa. Tá forte mesmo. São chuvas de verão. Mas aí que tá o destaque das mudanças climáticas, porque para as pessoas que não acreditam, essas chuvas que são atípicas, porque nós estamos no nosso verão amazônico, elas são em decorrência das mudanças climáticas. Então, essa tendência, os nossos canais, eles precisam estar preparados para essa quantidade de água que cai. É aí que está o desafio. Aí que está o desafio. E a questão dos resíduos, que é o nosso lixo, então, temos tivemos um problema grande de gestão passada da prefeitura, né? Foi. Deu um colapso aí na questão da coleta. E eu acho que isso também é importante para a população entender a importância dos serviços. Então, quando a gente vê um gari fazendo aquela coleta de lixo, a gente às vezes não percebe a importância que ele tem na minha vida. Mas é ele que retira aquele lixo da minha casa. Então, esse serviço ele é essencial. Naquele período em que muitos lixos ficaram à mercê na cidade, acumulado, todo mundo ficou de olho, né? Todo mundo ficou de olho. Então, surgir esse problema faz a gente ter essa reflexão e dessa importância. E repensar que começa também em nós a atitude. Com certeza. E é nesse ponto que eu queria chegar. Então, a gente precisa pensar como cidadão, para onde vai o meu lixo? A gente precisa ter essa reflexão. Porque não é só eu colocar meu saquinho e às vezes nem coloco no local que o coletor de lixo vai passar, eu já coloco no canal. Esse lixo, ele vai acumular naquele canal, naquele sistema que é para receber só água de chuva, vai entupir aquele meu bueiro da minha rua. E quando der a próxima chuva, o que vai acontecer? Vai alagar, porque eu mesmo joguei aquele lixo na rua. Então, a gente ter essa reflexão para ver que o que eu faço na natureza, ela pode me devolver. Isso é um exemplo clássico, é eu jogar o lixo no chão, eu jogar o lixo no bueiro, a chuva cai, entope a minha rua e depois eu estou reclamando que aquela água está caindo, está vindo para minha casa. Não adianta eu cobrar se eu também não faço a minha parte. Exatamente. Então, quando essa temática da COP também, e esses problemas que a gente tem passado no município nos últimos anos, a gente precisa refletir sobre isso para saber o que eu vou fazer para mudar isso. Então, a gente precisa refletir que eu preciso colocar os meus resíduos no momento que for aquela coleta. Se você não sabe, procure saber, porque está lá hoje, né? Então, o prefeito tem batido muito nessa tecla. Nós temos muitos pontos de lixos acumulados em locais irregulares. Muitos desses pontos são próximos dos canais que estão preparados para receber águas de chuva. Quanto à destinação, que já é uma responsabilidade do município, eu acho que aí a gente passa a ter uma contribuição. Em que sentido? Eu reduzir
a quantidade de produção daqueles resíduos. Então, eu posso fazer uma separação no meu prédio, na minha casa, na minha rua. Eu tenho algum ponto de coleta seletiva? Em Belém nós já temos alguns pontos de coleta seletiva. Então, aqui próximo do seu estudo, aqui na Nazaré, tem um ponto lá próximo da Basílica de Nazaré, como exemplo, que você vai ver ponto de descarte para coleta seletiva. Então, se você tem plástico, se você tem papelão e consegue fazer essa separação dentro da sua casa e destinar nesses pontos, isso é o ideal, porque assim a gente vai reduzir a quantidade de lixo que vai para o aterro. Então, eu fazendo essa separação por uma simples ação que é de cada cidadão, eu consigo aumentar o tempo de vida útil daquele aterro e a gente diminui os nossos problemas, que é de salubridade ambiental. Ou seja, uma união de forças. Total. E o cidadão tem que participar dessa união. Nós não podemos só contar com o poder público, com as ações das instituições públicas. O cidadão precisa fazer a sua parte, isso é primordial. Não só eu como profissional, mas eu como cidadã, eu também preciso fazer a minha parte. Com certeza. Agora, sim, entrando num assunto mais específico de COP, também é algo em que impacta diretamente, como já vimos conversado há pouco, em relação ao CREA. E assim, do ponto de vista de vocês, que legados a COP vai deixar voltada para a questão das obras e de melhoria para a vida pública da população? Ótimo, do ponto de vista do CREA. Do CREA. Ótima pergunta, porque a gente falando durante a COP, né? E o pós-COP. A gente está falando a gente entrou e conversou um pouquinho sobre a preparação, o antes, o durante e o pós. E o pós, eu São vejo muitas obras, né, Tatiana? Muitas obras. E não só se tratando de obras, eu digo que é trazer uma visibilidade para a Amazônia que a gente não tinha. Então, às vezes a gente pensa que os melhores profissionais para resolver o meu problema tá fora. Tá em outro estado. E nós temos muitos. Temos muitos bons profissionais que realmente sabem solucionar os nossos problemas, porque os nossos problemas enquanto Amazônia, eles são muito mais complexos do que o sudeste do país, por exemplo. Então, no sudeste do país, eu chego em rodovia em todos os municípios de São Paulo, por exemplo. Aqui não, eu tenho os nossos rios. Como é que eu faço a coleta do lixo da população ribeirinha? Vai uma embarcação lá da prefeitura fazer essa coleta. Ou a população vai queimar um resíduo que é algo que não pode. Então, a gente precisa tratar a nossa realidade como uma condição específica. E os nossos profissionais que têm essa capacidade, porque nós somos da região. Então, nós entendemos e sabemos solucionar os nossos problemas. Então, do ponto de vista do pós-COP, fica toda uma condição e uma visibilidade importante para futuras gerações de emprego. Então, todos esses países hoje que estão olhando para a gente, estão olhando para o norte, o próprio governo federal olhando para o norte, nos traz uma segurança de que precisamos manter ainda novos investimentos para a região amazônica. Então, novos profissionais, e aí a gente inclui diversas áreas da engenharia, os geocientistas vão ser necessários para que a gente consiga resolver, porque a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de saneamento básico durante esse ano. Como eu falei, precisamos aumentar nossos índices de coleta de esgoto, precisamos melhorar toda a parte de gestão do lixo. Então, isso não é durante a COP. Isso a gente tem que permanecer no pós-COP. É um legado que se deixa. É um legado e isso é, sim, uma condição, uma ferramenta aí para que os nossos profissionais do sistema CREA com Fé e Multa possam, sim, ter ainda um mercado de trabalho mais valorizado. E a fiscalização das obras? São muitas ao mesmo tempo? Muitas. Como o CREA está dando conta disso? Aumentamos o nosso quantitativo de fiscalização, temos vários inspetores e é importante o trabalho ali dos inspetores, são trabalhos voluntários, não tem e são obras de uma corrida contra o tempo, como a gente estava falando há pouco tempo. Realmente tem um tempo, elas precisam ficar prontas. Exatamente. Então, mas isso é importante. Claro, dentro dos padrões de segurança, mas assim, aumenta essa responsabilidade de todos. E o trabalho. Não só de quem está responsável por elas, como por aqueles que também têm a responsabilidade de conferir, de fiscalizar, como vocês. Com certeza.
E aí, só que eu volto um pouco antes ao trabalho da fiscalização. É importante a gente ressaltar que todo empreendedor, todo engenheiro que é responsável por uma obra, ele precisa tirar uma anotação de responsabilidade daquela obra do profissional. Claro. Então, isso parte muito da regularização É o mínimo daquela obra. Então, isso já nos ajuda a manter porque a gente faz uma análise para saber se aquele engenheiro ele tem aquela habilitação para desenvolver aquela atividade. Porque você imagina, se a gente pegar um engenheiro que não é para construção civil e emitir uma anotação, aquela obra ele já apresenta um risco. Então, identificar durante as emissões das anotações de responsabilidade técnica, que são as RTs, para que aquele profissional realmente ele esteja com aquela habilitação para desenvolver aquela atividade, já começa daí. Então, tem toda uma equipe. Hoje foi bem modernizado essa área para emissão de RTs dentro do sistema. E aí entra o posterior, que é a fiscalização, a ação fiscalização, que não é o ideal. Não é o ideal a gente chegar no empreendimento, verificar que ele está todo irregular, que nós não temos o profissional com o seu registro no conselho, nós não temos o profissional com a RT de responsabilidade, mas a fiscalização ela é de alguma forma punitiva. Então, nós aumentamos devido à quantidade de obras hoje no município de Belém, e além do município, isso interfere também em algumas condições do Estado. Aumentamos os nossos números de inspetores e de fiscalização para que a gente consiga realmente estar presente em todas essas áreas. Ou seja, são muitos desafios, muitos mesmos, mas Muitos. assim, de certo modo, são legados que ficam para toda a população e que nós nunca tivemos antes. Com certeza. Essa é uma oportunidade única. É uma oportunidade ímpar, realmente única. e a Não gente tem só que das aproveitar. obras, não só dos pontos que estão sendo desenvolvidos na nossa capital, mas de todo esse estudo, de todo esse debate que vem de fora, de olhares do mundo inteiro para cá, para a região amazônica. São muitos que estão vindo para cá, de todos os tipos de Vários culturas, de países, de estilos. Então, assim, é um tanto desafiador e um tanto honroso para a nossa região, Sim. né? É uma honra recebermos. Eu acho que a gente precisava, acho que já estava na hora. Precisava. E mesmo aqueles que duvidam, vamos fazer. E vamos fazer bonito, se Deus quiser. Não, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que a gente vai fazer bonito. É porque eu digo assim, cada um no seu quadrado. Cada um dentro da sua zona de competência. Isso. E Belém é um lugar apaixonante. Então, as pessoas que têm oportunidade, isso até tem sido feito, até uma campanha do próprio governo federal. E como a gente diz aí, os gringos turismo, piram, né? Exatamente. Os gringos piram. Porque, assim, realmente, quem vem de fora é algo muito diferente. É todo diferente. Né? A nossa Bahia, a nossa floresta do outro lado ali do rio. O nosso rio acham que é mar. Tem gente que acha que é mar, né? Então, porque realmente parece. O rio parece muito ser mar. Porque é tão longo, é tão infinito. Não tem fim. Então, e não só Belém, né? O estado do Pará como um todo. Então, os nossos rios ali são lindos. Então, quem vem de fora, eu não tenho dúvida de que vai se apaixonar pela nossa região. E o nosso povo, que o nosso povo também é muito acolhedor. Então, nós temos esse diferencial, com certeza. Eu sei que nós somos suspeitos, né? Eu sou paraense, mas assim, realmente não tem povo mais acolhedor. O contato, a fala, a gente abraça. Já chama de maninho. Exatamente, já leva pra casa, já faz um happy hour. Isso aí. Né? É diferente, a gente sabe que nem todas as culturas são assim, tá tudo bem, mas felizes nós que podemos viver, né, desta cultura mais humanizada. Digamos, de certa forma, porque isso é muito bom. É muito bom. Então, eu acho que a gente vai fazer bonito, sim. Isso faz bem pro corpo, pra alma, pra mente. Vamos apresentar obras muito boas que vão ficar como legado. E o nosso povo vai fazer a diferença também nisso aí, nesse acolhimento de todo mundo. Porque hoje Belém está sendo visada no mundo inteiro. Com certeza. E você, independente da sua cultura, que nos assiste, pode ter certeza que vai ser bem acolhido aqui no nosso estado. Vai conhecer o que tem de melhor. Não somos perfeitos. Ninguém é. Mas estamos aqui para aprender. É isso aí. E fazer bonito. É isso aí. Se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Quem vai ao Pará, parou, tomou um açaí e ficou. Olha lá. Diz a nossa música. Depois dessa, finalizei esse episódio especial
Roma Business Cop 30, segundo episódio, falando um pouquinho sobre a infraestrutura, a preparação da nossa cidade, nessa questão das obras, das melhorias urbanas, na visão desta grande engenheira sanitarista que está aqui comigo, Tatiana Costa, lá do CREA Pará, e numa união de forças para fazer a diferença aqui, não só no antes, no durante, como depois, no pós-COP. Muito obrigada. Muito obrigada, Neto, Tatiana, obrigada pela tua presença. Da presidente Adriana, muito obrigada. E qualquer coisa é só chamar o CREA. Estamos à disposição, com certeza. Disposição. Muito obrigada. E a você que nos assiste, também muito obrigado pela sua audiência. Esse segundo episódio especial Roma Business Cop 30, com o oferecimento do Grupo Líder e apoio da Vale, fica por aqui. Valeu, pessoal! Até a próxima. Tchau, tchau!